Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Guilherme Alfi, Relações Públicas e Formação e empreendedor de profissão. Eu sou apaixonado por relacionamentos profissionais e por isso está no ar mais um episódio do Investidor de Relacionamento by Inexperiente. E hoje eu tenho que falar muito bem com vocês que estão me ouvindo no Spotify, no Deezer, nas plataformas digitais ou estão me assistindo no YouTube, porque eu tenho aqui um dos caras que mais entende de voz neste país, que sabe este mundo, o jornalista e meu amigo Celso Cardoso. Celso, obrigado por disponibilizar o teu tempo. Seja bem-vindo ao podcast Investidor de Relacionamento. Eu que agradeço, Guilherme, até porque sou seu fã também, além de amigo. Sei do seu empenho, da sua expertise relacionada a relacionamentos. E você foi muito generoso quando fala para mim sobre voz. Mas voz é algo realmente que eu amo, sou apaixonado e tudo que eu tenho hoje eu devo ao bom uso da voz. Perfeito. A gente vai falar bastante sobre isso, mas eu sempre convido o meu convidado a começar esse bate-papo contando um pouco da sua história. Acho que muita gente te conhece aqui da TV Gazeta em São Paulo, mas para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que não conhecem o Celso ou que só conhecem o Celso da TV Gazeta, conta um pouco da tua história profissional para a gente. Bom, vamos lá, vou tentar resumir, né? Eu comecei no rádio antes mesmo de fazer faculdade. Eu comecei como locutor de FM, aqueles locutor apresentador, apresentando música. Poxa vida. O nosso amigo Teddy Correia, eu toquei Nenhum de Nós como lançamento. Era diário, Nenhum de Nós, Camila. Tá entregando a idade. Se foi do lançamento do Nenhum de Nós, tá entregando a idade. É que eu fui um locutor mirim, eu comecei com 4 anos de idade, entendeu? Mas então... E aí eu fiz faculdade de jornalismo e meu objetivo era trabalhar com reportagem. Sim. Então, paralelamente ao emprego de locutor, eu também consegui um emprego como repórter na Rádio Capital na época, e que foi algo assim muito gratificante, até para minha consolidação como profissional, como jornalista, porque eu fazia de buraco de rua na periferia da cidade a visita do Nelson Mandela. Sim. A visita na época do Príncipe Charles com a Princesa Diana. Mais uma coisa aqui que eu entrego a idade. Porque, né? E isso enriqueceu muito a minha carreira como jornalista, foram os primeiros passos. E aí depois pintou o convite para trabalhar na TV Gazeta como produtor no esporte. E 8 meses depois eu já estava como repórter no esporte. E aí eu sempre fui muito inquieto, então não me conformava apenas com uma função, então eu ficava desenvolvendo habilidades. E aí pintou a oportunidade de narrar futebol, comecei a narrar futebol. Pintou a oportunidade de apresentar um programa, vamos apresentar, depois comentar, ancorar, enfim, acabei fazendo todas as funções relacionadas ao vídeo na TV, e daí, paralelamente a isso, fruto desse espírito inquieto, aí pintou a oportunidade de começar a dar aula. Isso foi desafiador para mim, porque eu era muito jovem. Então, eu não me sentia... Com quantos anos você começou a dar aula? Aí eu comecei, deixa eu fazer as contas rapidamente aqui, 91, 23 anos. 23? É muito novo. 23 anos. Muito novo. 23 anos. E aquilo para mim foi desafiador, porque eu não quis recusar, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha que me preparar. Perfeito. E aí o mais legal de tudo isso foi que aquela insegurança foi passando a partir do momento que eu percebi que ao dar aulas, eu também aprendia mais a cada dia. Sim. Então, foi uma experiência fantástica nesse sentido, talvez a mais gratificante que eu já realizei, que é dar aulas, talvez seja aquela coisa assim que eu sinto que é o dom. Sim. Né? Não que eu não faça bem o jornalismo, não que eu não faça bem tantas outras coisas, mas assim, me traz um... Aí que está um detalhe, isso foi fruto até de terapia, uma vez que eu vou confidenciar com você. Boa. E em conversa, eu tive esse mesmo discurso e já estava esquecendo o que eu aprendi na terapia. Porque, na verdade, o meu terapeuta na época ele falou assim, Celso, não é necessariamente que você se sente mais realizado dando aula. É que o resultado do seu trabalho aparece mais rapidamente. Perfeito. É quase instantâneo, né? Muitas vezes. Quase isso. Então, essa sensação de reconhecimento e essa sensação de dever cumprido ocorre de uma maneira muito mais rápida do que no jornalismo, que você
é muito mais lento todo o processo, por mais que você procure ser ético, reflexivo, essa transformação ela é muito mais lenta do que você fazer um trabalho em Perfeito. estúdio, em sala de aula, e você vê o desenvolvimento ali do seu trabalho plenamente, entendeu? Tu sabe que eu vou puxar o assunto, a gente está vivendo esse podcast, a gente está gravando ele no dia 2 de junho de 2020, e a gente já está aqui no Brasil há quase 3 meses em distanciamento social, e o mundo inteiro está passando por isso. E aí, há 2 semanas atrás, teve um evento da Experiência, a Experiência que ancora esse podcast aqui, a qual eu e o Celso somos speakers da Experiência, e teve um evento presencial sem plateia. Tal sem plateia. E eu lembrei muito de ti e dos meus amigos jornalistas, outros tantos que eu tenho. É uma força mental muito grande você falar para uma câmera sem ninguém, mas ter que transmitir emoção, né? Deve ser muito difícil isso no dia a dia. Eu tive uma experiência ali, já vi o quanto fazer uma palestra olhando para uma câmera sem ter a reação da plateia, né? Que é como na aula que tu tem a reação ali nos olhos dos alunos, né? Exatamente, esse feedback ele é imediato. Não só na questão da resposta comportamental, do ponto de vista de estou gostando, não estou gostando, estou aprendendo, não estou aprendendo, mas também no sentido de, no trabalho com voz especificamente, ele é pautado na transformação, pelo menos no meu trabalho. Perfeito. Então, ele não se resume apenas a dicas, faz isso, ou faz aquilo e você se vira. Na verdade, enquanto não acontece essa transformação, o trabalho ele não é concluído. Então, além desse feedback do ponto de vista comportamental, do prazer de estar ali em aula fazendo, é o processo de transformação também imediato, que acaba quando existe o sucesso na empreitada, imediatamente você já tem o trabalho reconhecido, porque a partir das suas ferramentas alguém conseguiu se transformar. Perfeito. Então, presencialmente, isso é muito forte. Tanto que, na experiência mesmo, e outros desafios que eu tenho nesse quesito, por exemplo, eu estou para escrever um livro já faz um tempo, e uma das coisas que empata um pouquinho esse processo é porque eu sou muito crítico em relação a esse feedback que eu tenho presencialmente. Sim. Então, eu fico pensando em como transformar em palavras apenas, ou no caso do online, que você tem esse distanciamento virtual, algo que é tão prazeroso presencialmente, seja também tão eficiente à distância. Perfeito. Ou nas páginas frias de um livro. Perfeito. Trazer essa emoção é uma coisa muito importante, né? Esse calor, né? Esse calor, essa coisa, sabe, que é inebriante, que é meio apaixonante, que é fruto do contato. Sabe que eu vou compartilhar contigo, vou fazer o que a gente não deve fazer, que é compartilhar uma informação pela metade, mas eu vou tentar trazer ela aqui para ti. Nosso colega, o professor Gustavo Reis, aliás, quem está chegando agora nesse podcast aqui, tivemos recentemente 2 episódios muito ricos com o professor Gustavo Reis. Fica o convite aí para vocês voltarem. Ele é maravilhoso, né? Maravilhoso. Não, agora os podcasts, fazendo um parênteses aqui, eles são de 30 minutos, né? A gente definiu por episódios de 30 minutos. O Gustavo conseguiu a proeza de gravar 2 de 1 hora. É muito rico, né? Mas o Gustavo compartilhou comigo, cara, um artigo, não sei se ele é inglês, ele era inglês, não sei se ele é americano ou enfim, não sei de onde que ele veio, não lembro, não me recordo agora, mas ele falava sobre as chamadas de vídeo e as chamadas de voz e o quanto as pessoas se conectam, porque a gente falou, o mundo inteiro está em distanciamento. Ela está fazendo muito mais chamadas de vídeo do que fazendo anteriormente. E normalmente, eu diria, se me perguntasse até eu ler esse artigo, eu diria de senso comum que quando eu me conecto por vídeo, eu presto mais atenção, eu me conecto mais com as pessoas, porque E esse artigo mostra o contrário. É muito interessante, porque quando tu não tem a distração do vídeo, tu fica só com a voz, fica mais conectado com a pessoa. Eu não sei se tu chegou a ver esse artigo, se ele te mandou, senão eu vou te encaminhar, porque ele é muito interessante. Por favor. Ele é muito interessante e reforça a importância da voz, né? Sim, é essa a questão. Eu me lembro muito quando a gente só falava com as pessoas pelo telefone. Sim. Então, a proximidade me parecia muito maior do que necessariamente do vídeo, porque quando você tem sua voz, a sua mente trabalha no sentido de criar imagens. Perfeito.
são nuances diferentes que variam de pessoa a pessoa, de momento a momento. E a imagem em si, ela acaba rompendo com essa questão da fantasia. Sim. Né? Do que tem de imaginação. E isso acaba muitas vezes também dispersando. Perfeito. E a voz, quando é só a voz, o impacto da voz no sentido, ela traduz muito de você. Então, o tom, a emoção nela contida, e muitas vezes isso ocorre porque muitas vezes as pessoas não têm a consciência da própria voz. Existe uma discrepância, não existe uma falta de harmonia entre expressão e voz. Sim. Então a mensagem muitas vezes ela é dúbia, porque a voz às vezes transmite alguma coisa, mas ela não vem com a confirmação da expressão. Perfeito. Me diz uma coisa, quando foi que você se deu conta de que a voz não era só algo importante para o jornalismo? Porque isso foi uma das coisas que eu mais aprendi com você, assim, foi isso. Que, claro que para um jornalista ela é muito importante, ela digamos, é uma das, né, talvez uma das ferramentas mais importantes de um jornalista, e tal, mas você vem fazendo um trabalho mostrando que não só para o jornalista, mas que para todo mundo ela é muito importante. Quando você se deu conta disso? Você sabe que isso veio, como eu disse no começo, né, dando aula, eu aprendi muito. Eu percebi que, como professor, eu aprendia muito mais, talvez tanto quanto eu ensinava. E quanto mais eu aprendia, mais rica ia ficando a minha aula e mais eu podia oferecer em termos de repertório. E eu comecei dando aula especificamente para a formação de locutores de rádio. Lá Sim. atrás, no Senac, na Rádio Oficina. Então, era um grupo segmentado, específico, voltado para aqueles que queriam realmente ser locutores. E o primeiro desafio era fazer com que as pessoas percebessem que não bastava apenas uma voz bonita. Uma voz bonita não diz muito de você. O que diz de você é a sua intenção a partir dessa voz. Perfeito. O que você quer dizer a partir dessa voz. Senão fica uma coisa só de ego, né? E muito centrada no próprio umbigo, centrada na própria vaidade. Bom, a partir do momento que eu comecei depois a fazer um trabalho na Casper de apresentação, de telejornal, e era um curso, na verdade, aberto, eu comecei a perceber que iam pessoas fazer o curso, mas que não eram apenas candidatos a apresentadores de telejornal, candidatos a apresentadores de televisão. Eu tive alunos que eram pessoas do marketing, eu tive um mecânico de automóvel, eu tive engenheiro, advogados. Ou seja, eram pessoas que não tinham feito jornalismo, não tinham feito comunicação e que conseguiam ter uma performance tão boa quanto de qualquer jornalista. Perfeito. Então, ali foi ficando claro para mim que todos podiam, sem exceção. E aí eu tenho como experiência, quando dou aula, são um curso de 2 semanas e são 2 módulos, então quem faz os dois módulos tem 4 semanas de aula todos os dias. E no último dia de cada módulo, eu faço um bate-papo para que as pessoas possam falar das sensações, do que ela aprendeu de fato, no que aquilo contribuiu para a vida dela, para a vida dessas pessoas. E aí, esses depoimentos eram muito ricos, Alf, muito ricos e, na maioria das vezes, muito emocionados. E via de regra, na maioria das vezes, as pessoas elas se sentiam transformadas como pessoa a partir do aprimoramento da voz. Perfeito. Então, vinha a sensação, isso a partir de relatos, de que ela se sentia mais confiante, ela se sentia muito mais importante, muitas vezes, dentro de um contexto, porque ela conseguia se fazer ouvir. Sim. Sabe? Então, aí eu percebi que e a performance, porque a performance ela tem que ser de maneira homogênea, né? Cada um com as suas dificuldades, cada um no seu tempo, mas ela tem que seguir uma linha técnica que lhe permita a precisão da comunicação. E todos conseguiam. Sim. Então, a partir da experiência em aula, com outras pessoas que não eram necessariamente da área de comunicação, e elas podiam fazer uma apresentação tão boa quanto qualquer jornalista, com qualquer apresentador, e muitas vezes já experientes, ali ficou claro para mim de que todos podem ser exceção. Inclusive, pessoas... Eu vou contar um caso especial de uma menina
Porque, assim, quando eu estou num estúdio dando aula, para mim são todos iguais. Sim. A minha entrega, ela é igual para todos. Então, não me importa se você já tem uma experiência que traz uma performance melhor, enquanto o outro está caminhando, está engatinhando aí em busca de uma frase inteira sem gaguejar. A minha dedicação é a mesma. E aí, eu tive uma aluna que ela tinha uma certa deficiência mental. Então, a construção da fala era muito mais difícil. Ela falava mais para dentro, a voz era mais fanha. Perfeito. E aí, num primeiro momento, quando você tem uma turma heterogênea e você precisa se dedicar a todos eles, isso é desafiador. Você fica pensando, Claro. Eu preciso ganhar um tempo, eu preciso perceber como eu posso ajudar num contexto que todos pratiquem, sem tomar muito tempo, né? Porque o tempo ele é dividido entre todos, e que seja eficiente de alguma maneira. Bom, e aí vai muito da intuição, vai muito da sensibilidade. E eu percebia que aquela fala para dentro assim era muito mais uma insegurança de colocar a voz para fora, de como as pessoas iam notar a voz dela, falta de confiança para falar. Bom, moral da história. Apesar de todas as limitações que ela tinha, ela mal conseguia ler uma frase, ela terminou lendo um texto inteiro. Legal. E aí ela contou para mim, poxa, Celso, eu consultei mais de 7 fonos, 8 fonos, e eu não consegui resolver. Eu falei assim, porque na verdade o seu problema não era de ordem fisiológica, era de ordem psicológica. Então eu falava para ela, para fora, põe para fora essa voz. E aí quando você cria um ambiente empático, em que você vê umas pessoas torcendo pelas outras em busca, aí ela ganhou a confiança para soltar aquela voz que ela tinha vergonha de mostrar e que nem ela sabia que tinha. Sim. Cara, que legal. E acho que é bem isso, né? Às vezes as pessoas... e é muito natural que ela procurasse ajuda na fonoaudióloga. Sim, que é especialista. Claro, é natural, mas é incrível quando a gente descobre que o nosso trabalho... Eu imagino a tua satisfação, né? Que deve ser muito maior do que qualquer audiência ou de qualquer contrato, né? Porque quando você faz o bem assim com o seu trabalho é muito especial. Você está falando agora, eu estou arrepiado, porque eu costumo dizer, quando termino esses cursos aqui, é a oportunidade que eu tenho de me sentir numa nuvenzinha, sabe? Vendo tudo de cima. Parece que você vai para uma outra dimensão em determinado momento, porque é fruto de... Não é uma coisa assim de vaidade, é uma questão de você perceber que você contribuiu para transformações. E essa transformação, na verdade, não existe magia. Existe só o fato de você ter a sensibilidade de mostrar o caminho, mas não é só mostrar o caminho, é dar a mão e participar desse caminho com a pessoa. Sim. É uma frase meio estranha que eu vou dizer agora, mas de fato você dá voz através da voz. Isso, eu nunca pensei, mas é mais ou menos isso. É né? Fazer com que as pessoas percebam que ela tem uma voz, que é uma voz forte e que vai ser fundamental para que ela se faça ouvir, para que ela possa expressar aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta, aquilo que ela acha certo, aquilo que ela acha errado. Perfeito. Sabe? Então, é atitude. Sim. É porque muitas vezes eu acho que as pessoas elas guardam para si por achar que não tem voz. E, na verdade, acho que o teu trabalho mostra que voz é uma habilidade e que, como toda habilidade, ela pode ser desenvolvida, né? Exatamente isso. Quais são além de fazer o curso, quais são as dicas práticas assim, que a gente poderia trazer, né? Não vamos nós aqui nesse podcast querer resolver os problemas de voz das pessoas, mas assim, o que são coisas interessantes que a gente deve prestar atenção para daí poder procurar um especialista? Bom, vamos lá, depende muito do contexto, mas vamos imaginar no contexto que aterroriza todas as pessoas ou a maioria das pessoas quer fazer uma apresentação. Perfeito. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é no preparo. A gente só pode falar bem sobre aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente domina. Então, se a gente não sabe, a gente tem que estudar, tem que se preparar. Então, uma vez preparado, o primeiro passo foi dado.
E aí, o que normalmente sabota esse tipo de apresentação? Por mais que você saiba. O primeiro ponto que eu considero sabotador: insegurança. É o medo. Então, são vários medos. Será que eu vou ser bem aceito? Será que eu vou ser bem... será que vai haver conexão com o outro? Será que vão gostar, que não vão gostar? Ou seja, são tantos e se, que isso te tira do agora. Eu costumo até brincar, eu escrevo isso em aula e falo nas apresentações. O medo fode tudo. Eu consigo ver o Baixo falando essa frase. Pois é, estou sabendo que ele me imita. Né? Um medo fode tudo. Então, uma vez bem preparado, limpe a mente, parece uma dica de autoajuda, mas talvez seja. O segredo ele não é técnico, ele é comportamental. Então, limpe a mente e foque no que você tem para falar e não no que as pessoas vão pensar. É quando você sai dos olhos de você para o conteúdo que você tem a oferecer para o outro. Perfeito. Né? Então, eu acho que o segundo ponto é justamente isso, de você limpar a mente para eliminar as inseguranças. Aí tem um outro ponto que eu considero também importante, que é o contrário da insegurança. É quando a pessoa sabe tanto, Alf, mas tanto, que ela se torna blasé. O prazer dela não está em fazer com que o outro compreenda e assimile aquilo que ela sabe, mas por vaidade passar, tipo, eu sou foda, eu sou bom, eu tô aqui para falar e ponto. E ela acaba cuspindo o conteúdo dela. Vocês que lutem para me entender. É isso aí, né? Então, tem uma frase, acho que até que eu guardo muito, o grande mestre é aquele que você olha, né, e você não pensa assim, poxa vida, como ele sabe muito. Talvez o verdadeiro mestre é aquele que você assiste e você fala assim, cara, como eu aprendi com essa pessoa. Sim. Então, no caso, essa postura blasé, meio vaidosa, tipo, eu sei, eu falo, e dane-se se você entendeu ou não, é uma coisa de muita vaidade. E a empatia é fundamental nesse processo. Você perceber que aquilo que você está falando realmente está sendo compreendido, está sendo absorvido, está sendo assimilado pelo outro. Então, tem um processo de você buscar essa conexão. E essa conexão está na entrega. Não tem muita mágica da entrega. A pessoa percebe quando você coloca ênfase na voz, quando você se joga, quando você está ali inteiro, olhando nos olhos, tentando sacar se a pessoa está entendendo. Quando você fala muito devagar para se fazer entender. Sabe? Pressa na fala não é sinônimo de entusiasmo. Sim. É sinônimo de desinteresse. Me remete àquelas pessoas que você encontra na rua, depois você vai conversar, e você tá, tô bem, tá certo, tô legal, tal. Só quer se livrar, Isso. No fundo, ela cagou para você. Olha eu falando um monte de palavrão aqui. Tá liberado. Na verdade, ela tá nem aí para você, entendeu? Agora, quando você fala devagar, significa que você se preocupa com o outro, com quanto ela está entendendo e quanto é importante para você que ela te entenda. Porque só assim você tem uma comunicação efetiva. Dá para dizer que ao ter o domínio da voz, eu tenho mais domínio da mensagem que eu quero passar? Totalmente. Totalmente. Você, inclusive, evita ruídos. Isso é uma sensação e é uma situação rotineira. Você já deve ter passado por isso, eu passo por isso também constantemente. É quando alguém fala com você, você fala assim, não precisa ser grossa desse jeito, não precisa ser grosso desse jeito comigo. E a pessoa, mas eu não fui grossa, eu não fui grosso, eu não fui indelicado. Foi. Mas a pessoa só não tem a consciência de como ela fala. Sim. Então, consciência vocal é primordial no exercício de uma boa comunicação. Sim. Porque aí você passa a ter domínio daquilo que você quer realmente passar. Então, quando eu preciso ser assertivo, quando eu preciso ter compaixão, quando eu preciso ser mais sensível, mais alegre, sabe? Todas essas sensações, elas ficam muito mais claras, não dão margem à ambiguidade quando você tem a consciência vocal e o domínio da sua fala. Eu acho que tu tocou num ponto agora que eu acho fundamental, o domínio da sua fala. Isso é muito importante. Eu fiz um curso uns anos atrás na Belas Artes, não era sobre voz, era sobre storytelling, mas eu tive uma aula, uma parte do curso falando muito sobre tom de voz e tal, e eu comecei a aplicar nas minhas palestras isso. Cara, e eu senti, assim, na hora a diferença, sabe?
quando eu estava falando algo muito importante, mas eu queria trazer as pessoas e tal. E aí, fazer esse jogo com o tom da voz, assim, eu acabei me apaixonando por isso, assim, porque, de fato, tu ganha muitos elementos, né, para tua narrativa. Não só na questão da credibilidade, que passa muito mais verdade em relação... Porque o tom diz muito sobre a sua verdade. Sim. Né? Sobre o que você quer passar. Além disso, tem um efeito plástico, porque a dinâmica da voz, os altos e baixos, as tonificações, as palavras mais importantes, a valorização das intenções, ela torna também mais agradável a comunicação. Sim. Então, se alguém fala de uma maneira muito monocórdia, um tom só, acaba cansando. Por mais que o assunto seja interessante, por mais que você tenha curiosidade, você não consegue prender a atenção. Sim. Por quê? Porque a fala ela não é agradável. Ela é simples, tem o mesmo tom, então acaba cansando. Então, essa variação de tons, de volume, de intensidade é que acaba prendendo as pessoas, entendeu? Vamos fugir um pouquinho do tema de voz rapidamente, Sim, mas claro. Acho fundamental a gente falar isso em 2020 e em tudo que a gente está vivendo, né? No meio dessa pandemia e no meio de um sistema de país muito duvidoso, vamos dizer assim, onde a gente está cheio de dúvidas e tal. E a imprensa tem sido muito atacada, né, ultimamente pelo governo, pelos opositores, enfim, a imprensa acho que sempre foi atacada, né? Há muito tempo. Como é que você está vendo tudo isso e qual é o papel da imprensa nisso tudo? Assim? Queria muito ouvir de ti, que é um amigo e alguém que está vivendo dias tão difíceis. É verdade. Bom, a imprensa antes era praticamente a única maneira das pessoas obterem informação. Então, com o efeito da internet, os veículos se multiplicaram. Então, são blogs, são tudo nas redes sociais, você tem o WhatsApp distribuindo mensagens, informações. Aí é que entra o perigo. Porque muita gente de má fé, porque jornalismo tem toda uma técnica para você fazer jornalismo, tem princípios éticos, tem posturas, sabe, de comportamento, regras, ouvir os dois lados e tudo, enfim, tudo é muito apurado, não é qualquer coisa que você vai divulgando. Então tem todo um cuidado ético para você veicular uma informação, uma notícia. Com o advento hoje dessas fake news, as pessoas recebem toda hora informações via WhatsApp. E são informações mentirosas. São informações manipuladoras e que vão construindo... Na verdade, a gente fala muito do gabinete do ódio. Né? Eu não vou falar do ponto de vista só do que a gente já tem de investigação por parte do governo federal, mas vamos colocar de uma maneira geral e mais ampla. Né? São pessoas que acabam produzindo notícias falsas, mentirosas, por interesses próprios ou interesses de alguns grupos. E dentro dessas notícias tem muitas informações que surgem, porque a imprensa é mentirosa, a mídia é manipuladora, blá, blá, blá. Claro, eu não vou ser ingênuo a ponto de dizer que não existam interesses em grandes corporações e que isso nunca tenha ocorrido. Ok. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho 30 anos de carreira, mais de 30 anos de carreira. Eu nunca participei de uma reunião na qual foi dita para os jornalistas que estavam ali na pauta, vamos fazer essa matéria para manipular determinada coisa. Perfeito. Entendeu? Isso não existe. Sim. Por exemplo, agora, especialmente nesse momento, eu estou fazendo um programa, eu sou do esporte, mas com o evento, com a pandemia, os eventos esportivos estão parados. E a emissora teve a ideia de fazer um plantão da saúde para falarmos sobre coronavírus. Está sendo de extrema satisfação para mim poder fazer esse programa. Porque são tantas as fake news, são tantos os desserviços, Alf, que partem muitas vezes de fontes de autoridades, desorientando, desinformando. E aí, a partir do momento que você tem um programa com o Plantão da Saúde, que você ouve especialistas todos os dias, que você procura fazer matérias tentando mostrar a realidade do povo brasileiro, especialmente São Paulo, que é onde a gente tem o foco. Isso traz uma satisfação muito importante e mostra para mim como é
importante hoje o papel da imprensa. Porque o papel da imprensa é justamente elucidar, sabe? Trazer realmente o que está acontecendo de verdade. Porque as pessoas ficam se baseando em fake news, em informações falsas. E fake news hoje, sem qualquer exagero, fake news hoje mata. Perfeito. Porque a pessoa ela vai acreditar que isso é uma gripezinha, que isso é um vírus que na verdade não é um vírus, é uma manipulação política. Ela vai para a rua, ela vai se contaminar, talvez ela tenha a sorte de não ter nenhuma manifestação, nenhum sintoma, mas ela vai para casa. Contamine os ela outros. vai contaminar um avô, uma avó, um pai, um vizinho. Não é brincadeira. Uma colega de trabalho morreu com 36 anos. Sim. Vítima da doença. Sim. Né? Então, a partir do momento que você vê isso é um vírus para derrubar o sistema político. E as pessoas elas têm uma preguiça muito grande de se informar elas recebem, mas elas não têm um distanciamento crítico daquilo que elas recebem. Perfeito. Elas apenas acreditam e reproduzem isso. Claro. E por isso que o papel da imprensa é trazer as coisas apuradas. Exatamente isso. Checadas, apuradas, com fontes realmente responsáveis. Então, você vai ouvir um médico, ele não fala de achismo. E você não ouve você ouve 1, 2, 3, uma dezena, claro, quiçá uma centena de médicos. Não, e outra, né, Celso? A gente tem hoje no Brasil diversos grupos de comunicação com visões diferentes. Eu também concordo contigo. Não dá para achar que os grupos de comunicação não têm as suas visões. Eles têm, é natural que tenham. Eles têm, mas eu quero crer creio e quero continuar crendo sempre que cumprem o seu papel jornalístico, porque isso é muito importante, né? Você sabe que eu falo muito, eu tenho isso como meta como jornalista e você fala muito de relacionamentos, né? E relacionamento ele é fundamental para você construir a notícia, porque tem um discurso oficial, isso é notícia, não deixa de ser, mas eu aprendi muito a ler nas entrelinhas. Sim. E as entrelinhas, ou seja, a notícia também está no que não foi dito. E o que não foi dito, você apura com fontes, isso é fruto de relacionamento. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter um distanciamento crítico das suas fontes. Sim. Justamente para você não ser usado. Sim. E aí, o maior patrimônio de um jornalista é a sua credibilidade. Perfeito. E essa credibilidade ela só é construída a partir da isenção. Perfeito. Isenção é a palavra mágica. Sim. Então, você tem um compromisso na descrição de fatos. E mesmo quando você tem a análise ela tem que estar respaldada pela isenção. Eu li uma frase do Karnal, do Leandro Karnal, que ele disse, eu acho que num programa de debates nesses dias, que era alguma coisa, não confunda informação com opinião. Com opinião. É isso aí. São duas coisas completamente diferentes. Meu amigo Celso, muito obrigado por esse bate-papo. Ficaria aqui mais... Poxa, passou rápido. Passou muito rápido, mas eu já quero te deixar o convite para quando essa pandemia passar, a gente se encontrar presencialmente e gravar mais um episódio, que eu acho que tem muita coisa para a gente falar ainda. Sem dúvida alguma, estou à sua disposição. Primeiro que sou seu fã, amigo e também parceiro de trabalho. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo teu tempo. Quinta que vem a gente está de volta, vocês estão vendo, nós estamos gravando de casa aqui. É isso aí. Então, se a qualidade não é das melhores... se a qualidade da transmissão não é das melhores, a qualidade do conteúdo ela está dobrada aqui com os meus convidados durante esta pandemia. Como eu costumo dizer, quando a banda é boa, dispensa cenário. É só botar a banda para tocar e tá tudo certo. Muito bom. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Investidor de Relacionamento by Experiência.